Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. Mas bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Maquiagem e Teatro. O canal nasceu com a intenção de fazer uma oficina intensiva de maquiagem e teatro, financiado com a Lei Emergencial, com os recursos da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com intermediação da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que aqui é a cidade em que eu resido. Então aqui no primeiro vídeo, bom, antes da gente entrar no contexto do vídeo, meu nome é Júlio, sou maquiador, sou ator, e eu vim fazer essa oficina pra vocês. Espero que vocês gostem, que seja bem interessante, tanto pra quem faz maquiagem, tanto pra quem faz o teatro, tá? Que o nascimento dos dois é muito particular e até mesmo conjunto. Vamos ver mais pra frente. Bom, o primeiro vídeo irá se tratar da origem do teatro e da maquiagem cênica. Vamos entrar em alguns pontos, alguns tópicos, fiz algumas anotações com alguns livros, pesquisa na internet, tudo, para poder trazer o melhor para vocês. Bom, então sem mais delongas, vamos começar. Bom, a origem do teatro. O teatro ele nasceu basicamente de ritos religiosos, ou seja, como é que eu posso estar dizendo? Um bom exemplo de rito religioso, ou até mesmo o que alguns chamam de associação de teatro-religião, ou teatro de participação, até mesmo espetáculos de participação, eles são formas pré-teatrais. Quando a sociedade teve uma necessidade de se comunicar com algo profano, ou até mesmo algo santo, se nasceu a coisa do teatro, através desses ritos de muito tempo atrás, não só na civilização ocidental, como também na oriental, que é tão mais antiga quanto. E as festas, né, como eu disse, as festas que a gente tem aí registro, que são exemplos disso, é o bacanal ou as festas dionisíacas. Baco, para quem conhece a mitologia romana, é o deus do vinho, deus do teatro, e em alguns casos até o mesmo deus da loucura, que é a mesma coisa do grego Dionísio. Então, se começou aí, os deuses do teatro, tanto romano quanto o grego. Baco romano, Dionísio grego, só pra dar uma certa diferença, mas é tudo a mesma pessoa, só muda o nome. E também podemos tirar como um exemplo as primeiras óperas chinesas, que eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Tem uma imagem aqui nesse livro, ótimo, que tem muita ligação com os espíritos da natureza. Vou estar até lendo pra vocês aqui. Ó, como a gente pode estar vendo, aqui já são as representações dos atores chineses. E aqui embaixo tem todo o público, que é muito diferente a estrutura do teatro chinês para o teatro grego. Já já a gente vai estar vendo isso. Aqui tem uma nota de rodapé, que eu vou estar lendo para vocês. O teatro e o sobrenatural estiveram ligados durante muito tempo. As representações eram frequentemente destinadas a espantar os espíritos que infestavam o ambiente. Ou seja, as óperas chinesas, as apresentações chinesas, ou até mesmo japonesas em sua maioria, o Oriente em si, tinha essa questão de purificação do ser através do fazer teatral, que é onde vem essa associação do teatro e religião. Isso perdura até hoje. Quando você vai assistir, em alguns casos, né, quando você vai assistir uma apresentação de teatro, você sai de lá de uma forma muito diferente. Talvez você não perceba, mas você sai de uma forma ou consciente ou muito inconsciente. E voltando aqui ao nosso roteirinho, tá? Além de tudo, temos também uma outra civilização antiga que nasceu aí junto com... que trouxe essa questão da religiosidade junto com o teatro, que é o Egito Antigo, em que o rito consiste em um sacerdote munido de máscara própria para aquele ato. Então, já
esse outro livro aqui. Ele já é um pouco mais antigo, a linguagem é um pouco mais arcaica, né? Já vou estar avisando aí vocês. Tem essa parte aqui que diz, cadê? Aqui. Perdidos no meio da floresta, os membros de determinado clã executam periodicamente ritos de purificação propiciatórios de melhoras culturas, exaltantes para as tarefas da caça. Apesar de todos os membros participarem, abre parênteses, porque conhecedores do código ritual pensado para a situação, ou seja, só as pessoas que conheciam os rituais de uma forma mais interna, mais intrínseca, poderiam estar participando dentro deles. E como a gente conhece em algumas civilizações, até mesmo a história da própria Grécia Antiga, tudo, só os homens, em muitos casos, ou quase todos eles. Porque as mulheres, como não tinham direitos políticos, no caso da Grécia Antiga, então elas não eram cidadãs. A única função delas era os afazeres de casa ou a procriação. Mas isso se mudou bastante, graças a Deus. E voltando aqui, dentre eles destaca-se o feiticeiro, a quem compete ordenar o ritual, unificá-lo e ser porta-voz da comunidade. Para ser mais explícito, ele era o interlocutor das coisas. E esses rituais, eles continham muito a questão de sacrifício, de uma moeda em troca. Você me dá uma melhor cultura e eu te ofereço esse animal para você. E agora, como a gente já entrou aí nessa parte do teatro um pouco resumida, um pouco mais densa, vamos para a parte da maquiagem. É nítido que cada pessoa, cada país, cada lugar do mundo tem a sua forma de ver as coisas. Às vezes é um tanto quanto parecido uma com a outra, mas cada lugar tem a sua forma de encarar as coisas. E com a maquiagem não foi diferente. Principalmente com o nascimento dela também não foi diferente com o teatro. Por quê? A partir do momento que se teve essa coisa de ritos religiosos, do teatro e religião, a maquiagem em um todo veio com isso também. Então a gente pode estar pegando, por exemplo, os índios brasileiros, que eles têm, cada aldeia tem uma pintura própria, seja para a guerra, seja para ritos religiosos, e cada rito religioso tem uma pintura própria também. Então a gente pode estar pegando aí esses povos mais originários do Brasil para poder ter esse paralelo. E a partir daí se teve toda uma desenvoltura. Um filme que eu posso estar indicando para vocês assistirem, perceberem isso, tem esse conflito do Império Romano e de uma tribo da região da Grã-Bretanha, Reino Unido, lá daqueles lados, é a Águia da Legião Perdida. Tem muito nítido isso, tanto o conflito dos soldados romanos com duas tribos dessa região. E vocês podem reparar que quando aparece essa parte mais selvagem da coisa, mas é um tanto quanto animalesca, tem a diferença de um para o outro, de uma tribo selvagem para outra. Tribo selvagem não, o do povo originário daquela terra, melhor dizendo, porque os soldados romanos foram invasores. E também a gente pode fazer um outro paralelo aqui com, deixa eu ver... Aqui, a religião e teatro dificilmente se diferenciam na sua origem remota e menos quando se entra no domínio da civilização ateniense. Ou seja, quando se entra na parte de Atenas, na cidade de Atenas, o teatro ele ainda segue esse rito religioso e a maquiagem também. Até porque a maquiagem, principalmente dentro do teatro, nasceu das máscaras dele. Não queria dar spoiler, mas o que a gente vai falar daqui a pouco. E isso se perdura durante muito tempo e até os dias de hoje. Então, a partir do momento que os espetáculos foram ficando cada vez menores, e eu vou explicar isso por quê, cada vez menores,
em lugares menores, aquelas máscaras, aqueles acessórios, aquelas roupas iam ser muito gritantes e a causar repulsa diretamente no público. Então foi se adaptando conforme o teatro foi se modificando. Um exemplo de máscara teatral é essa aqui. Aqui a gente vai ver duas máscaras, se não me engano, para tragédias e duas para comédia. Vocês podem ver que elas tiveram ainda evolução com o tempo. Essas duas primeiras aqui são da tragédia, do gênero tragédia, do teatro. E essas duas aqui são da comédia. Vocês podem ver a diferença entre elas, não só nos traços da evolução de uma para a outra, mas até mesmo de um gênero para o outro. Enquanto a da tragédia é um pouco mais melancólica, a da comédia é um pouco mais aberta, por assim dizer, um pouco mais até simpática. E falando de máscara, e já aproveitando o livro, todos os executantes, coro e atores atuavam mascarados. As máscaras eram feitas de trapos engomados e pintados. E esses trapos eram pintados. As máscaras frequentemente prolongavam-se em perucas, ou seja, além de ter o uso da máscara, se tinha a utilização de uma peruca, de um adereço para os cabelos. Cada máscara correspondia a um tipo de personagem. Como assim? Muito simples. As máscaras, como as mulheres não poderiam fazer parte do teatro porque elas não eram cidadãs, por não ter os direitos políticos perante a polis naquela época, então os homens interpretavam qualquer tipo de personagem, tanto masculino quanto feminino, e as máscaras tinham essa função de distinguir um e outro. Então cada personagem específico tinha a sua máscara. Assim como cada gênero teve a sua máscara, cada personagem dentro de cada gênero teatral também tinha a sua. Os recursos, isso aqui é o mais interessante. Olha só como a coisa muda. Lembra que eu falei que as roupas também eram bem gritantes, bufônicas, esse tipo de coisa? Os recursos. Vistos das arquibancadas, os atores seriam reduzidos a figuras minúsculas. Já vou mostrar a foto de um teatro grego antigo para vocês. Eles eram reduzidos a figuras minúsculas. Então, eram ampliados com o auxílio de grandes máscaras e sapatos de sola alta. Com os seus hobbies acolchoados, pareciam gigantes. Uma outra impressão. No palco, em meio a uma paisagem grandiosa, os atores declamavam e entoavam seus textos ao som de uma flauta. Suas vozes cavernosas saíam do fundo das máscaras como se viessem de alto-falantes quase irreais. Eles avançavam num passo marcado e irregular. Para quem faz teatro, sabe muito bem que a gente tem uma série de preparação de exercícios vocais. E também é um contexto nosso, que é daqui de onde vem essa origem de que tudo tem que ser grande para que o último da fileira, o último que está lá no fundo do teatro, daquela sala de espetáculo, saiba o que está acontecendo no palco. Seja no quesito de voz ou gestual. Isso nasce daqui. E como eu falei de mostrar um teatro grego antigo, vou botar aqui para vocês. Essa aqui era uma estrutura de teatro grego antigo. Eram teatros que tinham uma capacidade de 40, 50, 15 mil pessoas. E como a acústica era, talvez não era tão estudada, porque não se tinha tanta evolução da ciência na época, então eles falando nesse tom conseguia preencher todo esse espaço, devido à estrutura das arquibancadas,
ao lugar que estava feito, a toda a questão até mesmo de paisagem. E também não seria diferente a questão de máscara no teatro oriental. Falei um pouco do teatro ocidental, agora vamos voltar para o Oriente. A ópera chinesa. Lembra dessa página aqui? Eu vou ler aqui pra vocês e tem uma outra que é surpresa. Sobre o palco, nem cortina, nem cenário, de repente soa o gongo. Um personagem aparece com uma túnica de seda laranja, enfeitada com um dragão. Seu rosto brilha inteiramente maquiado. Seus olhos giram nas órbitas. Ele canta e dança, encadeando movimentos estudados e estranhos, como se fossem insetos rastejando. Subitamente, ele para e fica imóvel. Depois, com uma pirueta inesperada, o ator desaparece ao som de uma série de golpes de gongo. No teatro chinês, o mimo, a ópera e a acrobacia se fundiam, seguindo velhas tradições de dezenas de séculos. A partir do momento que saem essas tradições chinesas, também se tem as questões religiosas. Então, novamente, a gente está vendo essa questão do teatro-religião e de uma forma um pouco mais presente na questão da maquiagem. Aqui, o mimo, a ópera e a acrobacia se fundiam, ou seja, no Oriente, eles não têm a diferença, isso também vi numa oficina que eu fiz no ano passado. No Oriente não tem a diferença do que é teatro, do que é dança, do que é canto. É tudo arte e tudo se junta em um só. Tanto é que a gente tem aí vários exemplos de teatro que seguem essa linha até hoje, como Kathakali, que é o teatro indiano, também já vou falar dele. E também temos aí o Ohad Naharin e também o Kathakali. O Kathakali a gente vai ver daqui a pouco. O Ohad Naharin, ele é um coreógrafo muçulmano, se não me engano, da região de Israel, alguma coisa assim, não me lembro o país de origem dele. Mas eu vi esse vídeo. Ele colocou os atores dançarinos em meio círculo, com cadeiras. Eles cantavam, falavam, interpretavam com o seu corpo tudo aquilo que estava sendo feito. E você fica realmente se perguntando se é dança, se é teatro, se é canto, se é dança e teatro que ainda tem essa junção. Porque pra eles realmente não tem a diferença, é tudo arte. Aqui no Ocidente a gente separou, dança é uma coisa, teatro é outra, canto é outra, a gente que separou. Mas aí a gente juntou tudo com um curso, né, chamado de artes cênicas ou artes do corpo. E eu já vou entrar um pouco mais profundo nisso, mas é coisa muito simples. E aí, aqui eles já seguem muito essa coisa, juntar tudo num só. Então as acrobacias a gente pode colocar até mesmo na linguagem circense, dentro do teatro, e principalmente do teatro chinês. E aqui o público, ele ia assistir ao espetáculo pela história. Aliás, ele não ia pela história, perdão. Ele não ia pela história. Ele ia porque só queria admirar a beleza dos atores, dos figurinos e das maquiagens. Eu fiquei de mostrar as maquiagens do teatro oriental. Eu salvei uma foto aqui no celular onde tem algumas. Espero que dê pra ver. Mas essa aqui já é do teatro japonês. Elas não têm muita data, então eu não posso dizer com precisão de onde que elas são. Se elas são muito antigas, se elas já são de quando elas começam a ter uma certa evolução. Ou não. E aqui, a outra parte do livro que eu fiz de mostrar, é do teatro chinês. Vocês estão vendo que tem uma pessoa se pintando aqui, usando maquiagem aqui embaixo? Pois é. Lembra que eu falei que cada máscara tinha uma função? Cada máscara tinha um personagem específico? Então, vamos ler aqui. As maquiagens, com seus desenhos e suas cores, favoreciam muitas interpretações.
Essa parte a gente vai ver também em um outro vídeo, que não vou dar spoiler agora, mas a gente vai entrar um pouco no contexto psicológico da cromoterapia não, perdão, da colorimetria. As cores favoreciam muitas interpretações. O branco mate simbolizava a traição, o negro a lealdade e a honestidade, o azul a coragem ou a arrogância. E por aí vai cada cor, falando de uma coisa diferente. E aqui tem um detalhe muito importante. Geralmente, os desenhos simples e as cores sóbrias eram reservados aos personagens nobres. Ou seja, quanto mais simples fosse a maquiagem, mais simples fosse o desenho, até mesmo as cores, era um personagem nobre, tipo um rei, aliás, rei não tinha na antiga China, mas um imperador, um grande general, pessoas importantes, né, naquela época. Aqui, simples, as cores sóbrias eram reservadas aos personagens nobres. As maquiagens assimétricas, ou seja, uma sobrancelha aqui, a outra pra cá. Assimétrico, não tem simetria, não é igual. Tem a diferença de um lado pro outro. Assimétricas caracterizavam os malvados. Deixa eu ver se aqui tem algum exemplo. Não tem exemplo de maquiagem assimétrica. Realmente não tem mesmo não. E quanto mais complicado era a maquiagem, mais violenta era o personagem. Ou seja, quanto mais complexa era a maquiagem, como por exemplo essa aqui, quanto mais complexa fosse a maquiagem, fosse essa pintura no rosto, mais agressivo o personagem era. Mais ele infernizava os outros. E assim se seguiu por muito tempo. Tanto é que quando a gente vê os filmes da Disney, a gente pode até mesmo reparar bem essa questão do vilão e do mocinho, do antagonista e o protagonista. O antagonista é o vilão, o protagonista é o herói e tudo mais. O antagonista, vou pegar logo a Pequena Sereia, ela já tem uma produção, por mais que seja um desenho, ela tem uma produção um pouco mais elaborada. A gente vê aquele tom mais azulado na pele, a sobrancelha fina, arqueada e alta, os lábios também. E já a Pequena Sereia, que é a antagonista, a heroína, que sofre tudo, ela já é mais simples, mais delicada. Então a gente tem essa certa complexidade em pequenos níveis, mas já que define isso. Quanto aos trajes, quanto mais precário o cenário do palco, mais suntuoso eram os trajes. Ou seja, quanto mais simples fosse o cenário, mais o traje aparecia. Era cada vez mais importante o figurino nessa parte. Que recebiam como complemento adornos de cabeça e perucas para os oficiais, capacetes decorados com pompons e longas penas de fazão para as damas, coroas de joias e de flores. Ou seja, a gente tem aí, através dos trajes, é importante falar de figurino porque um acaba complementando o outro. Eu vou falar um pouco de algumas experiências que eu tive como maquiador, inclusive na escola de samba, que eu já trabalhei, pra vocês terem uma ideia de como isso funciona. Essa parte aqui do livro já acabou. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que fala sobre um pouco aqui o Katakali. Lembra que eu falei que ia falar dele? Então, no Katakali, pegando aqui esse livro aqui de novo, será abusivo repetir com alguns a afirmação de que o Wayang japonês ou o Katakali hindu tem muito a ver com a Antígona ou as Bacantes. Não se pode procurar semelhanças onde não as há. Trata-se apenas de reconhecer que o homem, desde que o é e se conhece, vivendo em comum, tem tendência para representar, ou se quisermos, para teatralizar a sua atividade cotidiana, bem como a hierarquização das funções sociais. Evidentemente que quem pensar o teatro
circunscrevendo, gente, essa palavra é meio difícil, esse livro aqui tem uma linguagem bem antiga. A análise das grandes obras-primas poderá não compreender de imediato que existe uma sutil e nem sempre facilmente visível continuidade temporal desde os primórdios da existência do homem até os nossos dias. Vou pegar aqui o marcador que caiu, ou seja, uma coisa deu continuidade à outra, tanto na parte da maquiagem quanto na parte do teatro. Praticamente se uniram em uma coisa só, nasceram de uma coisa só, se uniram e seguiram unicamente ali. Por mais que tenha pequenos pontos diferentes, como a gente viu a tragédia, a comédia, as questões das máscaras, tudo, tem essa junção de todos eles. Até mesmo da maquiagem. E também falando entrando um pouquinho mais no Katakali, que eu falei que o Teatro do Oriente, ele mistura tudo. Aqui a parte do notebook que separei é 3 níveis, é um absurdo. Na Índia é muito ligada à dança, com destaque para o teatro Kathakali, conhecido como uma dança teatral. Uma característica muito essencial dessa vertente é a maquiagem do ator sacerdote, que contém grande expressividade e acentua com precisão suas feições. Ou seja, desse trechinho aqui que eu acabei de ler. Kathakali, ele é uma dança teatral, como já foi dito, indiana, lá do Oriente, que, como já falei também, eles não tinham muita diferença do que é o teatro, do que é dança, do que é canto. E uma característica essencial é que, ainda puxando o gancho de novo de teatro e religião, é a maquiagem do ator sacerdote. Ou seja, como o teatro nasceu dessa coisa de pré-ritual, tem essa associação do teatro e religião e tudo mais, o sacerdote na Índia, ele não tinha uma paramenta, ele não tinha uma roupa específica. Era maquiagem que ele tinha. E como aqui diz, acentua com precisão suas feições. Que é o que a gente faz até hoje, quando a gente, pelo menos quando eu vejo, maquiagem de teatro, é o que a gente faz até hoje no que a gente chama de básico para o teatro. Que pra quem é maquiador vai falar que é a pele. Que é um contorno um pouco mais acentuado, para ter essa dimensão do rosto. Que a gente já também entra um pouco na questão da maquiagem para fotografia. Que em resumo, não tem muito conhecimento aprofundado nessa parte. Mas a maquiagem para fotografia, ela funciona da seguinte forma. Se você não faz o contorno e tem a foto, aquele rosto ele parece uma chapa, uma folha de papel. Simples. Então o contorno ele vem trazendo essa projeção para o rosto através da foto. No teatro não é diferente. E isso a gente vai ver mais pra frente com a iluminação própria para o teatro. Eu não vou dizer quando vai ser, mas a gente vai ver isso mais pra frente. E lembra que eu falei também que lá atrás, lá no começo do vídeo, que a gente tem um curso específico que se chama Artes Cênicas ou Artes do Corpo, que é onde a gente junta um pouco isso. Porque uma coisa é você falar do teatro. Teatro é isso aqui. Aí você fala de artes do corpo. Você já incluiu dança e circo. Agora quando você fala artes cênicas, você já amplia um pouco mais, que você já está colocando performance, em alguns casos, até mesmo gravação para televisão. Tem gente que inclui até canto quando se fala em artes da cena, apresentação de canto e tudo mais. E a maquiagem, como ela também traz essa questão da identidade do personagem, da persona, e automaticamente, querendo ou não, do eu lírico, que já são níveis de interpretação, de submersão do ator para o personagem, para o papel recebido. Então a gente tem esses níveis. A maquiagem, ela também traz a identidade de um povo, como eu já falei antes. Então a partir de tudo isso, a maquiagem ela é bem trabalhada, ela é bem pesquisada, ela tem que ser bem feita. Ainda mais quando se trata de um grupo de teatro, ou teatro de grupo.
que é quando você lida com, como é que eu posso estar dizendo, com um grupo mesmo de pessoas em específico que trabalham dentro de uma linguagem única, dentro de uma escola teatral, de dentro de um teatrólogo. Como, por exemplo, Stanislavski, Grotowski, Artaud, entre tantos outros que tem por aí. E a maquiagem, ela segue essa identidade dentro de cada coisa, seja de um grupo musical, seja de uma bailarina, de uma... enfim, não importa. Ela segue essa identidade também, ela dá presença para essa identidade junto com o figurino. E isso é muito importante. Porque senão não tem como diferenciar um e outro, não somente pela voz. E isso voltou muito à tona com o estudo de Artaud, de Antonin Artaud, do francês Antonin Artaud, quando ele estava pesquisando Katakali. Que o Oriente ele sempre foi muito fechado em relação à sua história, ele sempre foi muito entre eles. Aí vem Artaud reformulando todo o que é o teatro, trazendo tudo o que traz, né, tudo que a gente tem hoje. Ele bateu de frente com tudo aquilo, que são as suas teorias, como o teatro da crueldade, o teatro seu duplo, a teoria dele também do teatro do invisível, não somente de Augusto Boal, mas também de Artaud, que segue essa questão religiosa também, essa questão ritualística, assim como Grotowski. Grotowski já foi um teatrólogo polonês e Antonin Artaud foi um teatrólogo francês. Não tem como falar de um sem falar de outro. Então eles seguem essa coisa mais ritualística. E como é que eu posso estar continuando a dizer isso pra ficar um pouco mais claro? Artaud, ele, né, falando de Artaud, ele bateu de frente com todo um sistema de teatro e ele mudou isso, porque ele trazia realmente nas apresentações dele a dança, o circo, tudo mais, junto com essas maquiagens mais elaboradas, mais rebuscadas, até mesmo mais gritantes. Porque pra ele era isso o teatro. E isso se mudou com o tempo. Então até mesmo cada estudioso do teatro teve sua visão, tanto do teatro como até mesmo da maquiagem, por mais que não percebesse, mas teve. E esse foi um momento de curiosidade, falar sobre Antonin Artaud. Eu me empolguei aqui, acabei esquecendo de anunciar. E falando um pouco também sobre a tragédia e a comédia. Mas a título de curiosidade também, que é importante. A origem da tragédia e da comédia. A tragédia nasceu inicialmente do improviso. Ela e a comédia, não só a tragédia, mas a comédia também. Aquela a partir dos autores do Ditirambo, essa dos cantores fálicos, que ainda hoje continua a ter aceitação em muitas cidades. Então, tanto a comédia como a tragédia, elas nasceram da questão do improviso. Uma nasceu do canto do Ditirambo, que é algo mais melancólico, que é a tragédia. Outra já nasceu dos cantos mais fálicos, algo mais alegre, mais pra cima, que é a comédia. E isso foi aumentando pouco a pouco à medida que progrediu o que manifestamente lhe era próprio. Ou seja, elas foram progredindo, cada uma de uma forma diferente, dentro de sua própria identidade. E depois de experimentar muitas modificações, tomou forma definitiva, assim que atingiu a plenitude. Ou seja, para a gente poder conhecer a tragédia e a comédia do jeito que é hoje, elas nasceram de uma coisa só e foram se adaptando, cada um seguindo caminhos diferentes, até que chegaram no que realmente é hoje, do que a gente estuda. E também um fato curioso é que tem um outro gênero teatral também, que é o trágico, vou ler essa parte aqui, de Juan de Mena, que é trágico, cômico e satírico. Não vou ler tudo, mas vou ler o último parágrafo para vocês. Vistas essas três maneiras de escrever, podemos agora dizer que o estilo destas coplas é o cômico e o satírico. Cômico porque começa no estilo humilde e baixo, com um início triste e acaba divertido e alegre, como se demonstrará.
e satírico, pois pode dizer que repreende os vícios dos maus e glorifica a glória dos bons. Desses três estilos, das suas origens e significados bem mais largamente, fala o comentador sobre a Comédia de Dante no quarto preâmbulo. Ou seja, aqui eu não entrei muito na tragédia, que ela já tem muito mais estudo, já é muito mais fácil de achar. Aqui eu queria mais ou menos pegar a questão da sátira. Eu tentei procurar muito a Máscara da Sátira na internet, não achei, em nenhum lugar. Mas aí, lendo isso aqui, dá pra poder entender que a sátira, ela é uma comédia um pouco mais... não sei se baixa seria a palavra certa, ou a palavra correta, mas ela segue um pouco essa linha. Ela é uma comédia que ela repreende aqueles vícios. Tanto é que a gente pode ver esse tipo de filme ainda até hoje, que é aquela coisa no exagero do ridículo, do extremo do ridículo, que expõe isso, que expõe as pessoas. E isso é a sátira, isso seria a sátira nos dias de hoje também, até mesmo aqui. Porque a partir do momento que você repreende os vícios dos maus, glorifica a glória dos bons, pelo menos o que eu entendo dessa parte é que você pega tudo aquilo, tipo, do mal, expõe largamente o ridículo, aumenta mais aquilo, e aí você expõe aquilo de uma forma totalmente grotesca até. E aí vem a coisa dos bons que dá o contraponto, né? Você tem algo aqui extremamente gritante e algo aqui um pouco mais, né, bonito, por assim dizer. Então é isso que a sátira faz. Ela expõe o defeito dos outros de uma forma largamente e em grande escala. Enquanto isso, o outro só fica num contraponto para poder parecer um pouco mais bonito, mais até mesmo angelical, por assim dizer. E assim, voltando a falar um pouco da identidade, de performance, tudo, quando eu trabalhei na escola de samba, que eu falei que ia falar, quando eu trabalhei na escola de samba, cada personagem tinha sua identidade dentro da dramaturgia, que era o samba enredo. Porque o desfile de uma escola de samba, querendo ou não, ele conta uma história. Só que a gente não percebe. E essa história é contada através do samba enredo. E a maquiagem, ela compõe aquele figurino. Ela traz a identidade daquele personagem no desfile, compondo aquele figurino. Então, ora, ou o figurino se sobressai, ou a maquiagem sobressai. Mas é todo um conjunto que faz parte ali daquela história e tudo mais. Então, assim, é muito importante quando a gente fala de identidade, porque a gente está respeitando o outro. Coisa que, infelizmente, né, hoje em dia a gente parece não ver muito. Seja como pessoas, seja dentro do campo artístico, na maquiagem também. Enfim, se aqui a gente tem essa questão da identidade, que serviu como base para a nossa evolução, porque hoje em dia a gente não se respeita mais. Porque hoje em dia a gente não respeita mais o outro. Seja como pessoa, seja como profissional da maquiagem, seja como artista, seja como qualquer outra coisa da sua vida. Porque é muito triste ver alguém falando que, tipo, você é menos ator do que fulano porque você segue a linguagem de Stanislavski e o outro segue Grotowski. Isso é totalmente ridículo. É todo teatro do mesmo jeito, é todo mundo artista, é todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo igual. Não tem essa de um ser melhor do que o outro. E com esse recadinho, vamos nos respeitar um pouco mais, nos entender um pouquinho mais. E também se entender, né? Também como pessoa, respeitar mais o outro, questão de identidade, manter a ética também. E eu encerro por aqui a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar um pequeno spoiler da segunda. Aqui, peraí. Fiz essa compra aqui, ainda não abrindo. Aliás, só abri pra poder ver se veio tudo certo. Mas vamos ver o que tem aqui no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima. Close enough to start a war.
all that I